Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua santa e poderosa palavra. Dia 3 de fevereiro, hoje, sábado. É um bom dia para uma boa conversa com Deus e para ouvir a voz dele. Que ele possa falar conosco, que ele possa vir falar. E o texto para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 16, verso 5, diz: Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles na Galileia. Vocês os verão lá, como ele lhes disse. Glória a Deus. Irmãos, o contexto é bem fácil de identificar. Maria Madalena e as Marias. A Maria Madalena, a palavra fala que foi a primeira que viu o Senhor Jesus pela manhã, e logo depois de ter acontecido todo o tormento da morte de um homem inocente, de um processo judicial totalmente injusto ali, arquitetado e articulado pelos fariseus hipócritas e por todas as autoridades romanas que governavam na época. Eles viviam um tempo de tensão, um tempo de medo, um tempo de sofrimento e de bastante dúvidas e inseguranças no coração, porque afinal de contas haviam tantas promessas, o mestre tinha falado tantas coisas e agora ele estava morto. Naquele momento parecia estar morto, mas era o momento em que a esperança via pela manhã. Salmos 30, versículo 5 fala que o nosso choro pode durar uma noite, e eu sei que a noite é uma questão de período temporal. Alguns duram alguns dias, outros meses, outros anos. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que deserto, minha irmã, é temporário. E a alegria, ela virá pela manhã. Vamos trazer para o nosso contexto essa palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Começa falando: ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado no lado direito. Irmãos, elas entraram num lugar de morte. Maria Madalena, a palavra fala aqui na frente, no versículo 9, que era justamente a mulher a qual Jesus, que ela era a primeira que viu Jesus ao sair do túmulo ressuscitado, e que ela que tinha 7 espíritos imundos, a qual havia expulsado 7 demônios. Esses 7 demônios falam justamente de uma arquitetação completa do mal, de um ciclo completo, do mal tentando destruir a vida dessa mulher. E essa mulher, ela passou por diversas formas, e nós precisamos entender, porque em Lucas 21:4, esse anjo, o Lucas dá a ideia que esse anjo pergunta a Maria Madalena: por que choras? Por que choras? Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Mas eu quero me apegar a essa parte. Por que choras? Porque em Mateus 5, versículo 4, fala: felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, pois serão consolados. Irmãos, essa mulher, ela chorou muito. E olha, ela não é a primeira vez que ela chora. Ela chorou de alegria, ungindo eu quero ler com vocês justamente em Mateus capítulo 26, fala que Mateus capítulo 26, versículo 6 fala assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo perfume caro e derramou. E a palavra fala que em lágrimas ela derramava aos pés e à cabeça. É a mesma Maria Madalena, ungindo, preparando o corpo do Senhor. Mas naquele momento, o Senhor não a repreendeu de chorar, mas naquele momento ali agora da morte, o anjo meio que exorta ela: por que choras? Por quê? Irmão, ela chorava por um simples motivo: ela não tinha a revelação ainda do que tinha acontecido. A palavra já tinha se cumprido, ou seja, o Senhor estava vivo. Então ele pergunta: por que chora? Muitas vezes, quando nós não temos a revelação completa, ou seja, não vemos a história completa,
nós perguntamos, nós começamos a chorar. E nesse momento é sem motivo, tem o louvor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, não é? Um louvor do Preto no Branco. Ele fala justamente muito bem disso, porque muitas vezes nós choramos e o motivo do nosso choro não é que o Senhor não é que o Senhor está menosprezando o choro. Há um mistério nas lágrimas. Nós a entregamos e o Senhor a recebe, sabe? Mas alguns choros, eles são meio motivo, porque o Senhor, ele já ressuscitou. Tem muitas pessoas que estão chorando nesse momento, sendo que elas só bastam elas se colocar na posição certa. Elas estão no lugar de morte, mas deveriam estar no lugar de vida. Elas deveriam estar contentes e sorrindo, mas estão chorando. Elas têm uma promessa: felizes são os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Serão consolados. E foi o que aconteceu. O anjo estava sentado do lado direito. Sentado é uma posição de descanso. Muitas vezes, quando o mestre ia ensinar, ele se sentava diante da multidão. Por quê? Porque é no nosso descanso, irmãos, que as coisas acontecem. Essa é a posição correta. É uma posição, sabe, fora do lugar de morte. É uma posição de descanso, sabendo que o Senhor zela por todas as promessas que Ele nos fez. O lado direito indica a autoridade, que Ele tem tudo. E aquelas mulheres, elas presenciaram toda a autoridade que o Senhor tinha, inclusive os discípulos. Ora, ficaram assustadas, mas Ele disse, por quê? Porque o que elas procuravam, as expectativas, não eram aquilo. Elas esperavam encontrar um Jesus crucificado, como o mestre falou. Aquele Jesus crucificado, ele já não existe mais, aquele fraquinho que nós vemos em algumas igrejas, sabe, até meio um pouco raquítico, né, em algumas esculturas que nós vimos, né, como se nosso Jesus fosse fraco. Não, uma das menções de Isaías 6:9 é que ele é o Deus forte, toda a força está sobre ele, todo o poder está sobre ele. Ele fala, mas ele disse, não tenha medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus por isso, irmãos. Por quê? Eu quero voltar em Mateus 5, agora no versículo 5, fala, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Irmãos, herdar a terra, primeiro eu vou falar um pouquinho da humildade. Humildade o que é? Irmão, humildade primeiro não é fraqueza. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. Eu quero repetir, se manter pequeno é uma escolha pessoal. 1 de Pedro 5,7 diz que, 5,6 é que nós devemos nos humilharmos diante da potente mão de Deus. O humilde fala da simplicidade do Evangelho. O Senhor Jesus mesmo muitas vezes falou que era humilde e manso. Por quê? Porque é necessário humildade, irmãos, para entender um momento de aflição. Da simplicidade, tirar os olhos. Normalmente, a humildade é o oposto à arrogância. E a arrogância fala justamente de de fazer com as nossas próprias mãos. Então, às vezes, nós devemos soltar a mão, sair de um lugar de morte e ir para um lugar de vida de maneira humilde, de maneira simples e tranquila. Isso é humildade. Humildade não é se fazer de coitadinho e ficar chorando. Não, não. A humildade é agir na simplicidade, é dar passos de fé, é saber esperar o tempo, saber entender as outras pessoas. A humildade está relacionada a entender outras pessoas e servir outras pessoas. E era justamente nesse lugar que elas deveriam se colocar, porque elas iam anunciar, e eu vou chegar lá, aos outros que estavam chorando em outro lugar nesse momento pela morte do mestre. Olha, por quê? Porque elas seriam colocadas como testemunha. E eu quero fazer uma ressalva como testemunha, irmãos. Por quê? O testemunha, uma vez eu fui chamado para testemunhar, e logo que eu me sentei de frente, eu quis dar a minha opinião pessoal. Nós fomos chegar lá e eu fui contar o caso e eu ia emitindo opiniões particulares a respeito do assunto. E não é assim que funciona o testemunho. Na hora, o escrivão que estava lá, ele falou assim, para, respira um pouco, você só conta o que viu e ouviu, deixa conosco. Falou comigo, deixa conosco aqui o trabalho de identificar os pontos. E aí eu relatei, e naquele momento eu pude entender que a nosso testemunho fala da nossa história, daquilo que nós vivenciamos com o Senhor. Não emitir uma opinião pessoal. A palavra, ela já tem todo o aparato necessário para salvar
as pessoas, para identificar. E a humildade fala justamente da aceitação disso. Nós não precisamos fazer da nossa forma. O anjo estava dando direção para aquelas mulheres. Ele fala, ó, não tem. Primeiro, ele tirou o medo, informou e falou para elas, venham e vejam. Por quê? Porque elas iam falar justamente daquelas que elas viram e ouviram falar do anjo. No versículo, no capítulo 16 aqui mais para frente, o Senhor fala que eles seriam testemunhas dele, que eles iam ao mundo anunciar a boa nova toda e testemunhar das coisas que eles tinham feito. Então é necessário humildade. Aquela mulher em Marcos 26, ela passou por isso, ela já tinha vivido esse aprendizado. Por quê? Quando elas viram isso, os discípulos ficaram indignados. E a palavra fala de herdar a terra. Herdar a terra fala de herdar o reino dos céus e herdar as promessas. Fala da terra de Canaã, a terra prometida. Herdar a terra, essa é a promessa para os humildes, que eles vão herdar a terra. Olha, naquele momento ali, que ela estava chorando e derramando e ungindo em Mateus 26, o que acontece? Os discípulos ficam muito mesmo indignados. E o que o Senhor faz? O Senhor defende elas, ou seja, a própria promessa seria herdar o reino de Deus naquele momento. Por quê? O Senhor Jesus é o nosso caminho, o Senhor Jesus é a nossa terra prometida, vamos dizer, há um acesso a uma terra prometida nos céus, e é Ele que nos justifica no meio do caminho. Bom, e vem agora a parte final, a qual eu quero chegar. Ele fala, agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que vai adiante deles a Galiléia, vocês o verão lá, como lhes disse. Irmãos, quero voltar em Mateus capítulo 5. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E a fome e a sede de justiça fala justamente, meus irmãos, de uma saciedade, de uma justiça e de uma retidão vinda por Deus. Todas nós precisamos dela, que é justamente aquela que está em Romanos 3, do versículo 21 ao 23, que Deus nos fez a nossa justiça, ou seja, Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes nós nos olhamos como os outros nos olham, nos olhamos como nós mesmos nos olhamos nos espelhos, mas nós devemos nos olhar como Deus nos olha. E essa é a verdadeira fome e sede de justiça, porque Deus ele não olha pelo contexto geral, pelo um ato específico das coisas que nós fazemos. Ele nos perdoa os nossos pecados, nos exorta diante os nossos erros, mas Ele nos vê naquilo que nós temos feito, e Ele pratica a sua justiça diante a isso que Ele vê. Logicamente vai ser guardado. E quais seriam a justiça dessa mulher agora? O que seria? Justamente anunciar essa justiça, ou seja, aquilo que teriam feito com o mestre de justiça, aquilo que teriam planejado com ele, não deu certo. Por quê? Porque Deus é justo, meu irmão. Porque Deus é justo. Deus levantou Jesus. Em Filipenses capítulo 5, versículo 11, fala que todo joelho e toda boca confessará que Ele é o Senhor, e que Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. E ao ressuscitar Ele dos mortos, Ele se fez justiça. E talvez você esteja vivendo por injustiça, talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que estejam vivendo, que têm fome e sede de justiça, que aconteceu de maneira ruim, sabe? Algo a qual lhe foi imputado de maneira sem as pessoas observarem o contexto total da sua história, observaram por um ponto que você errou. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, Deus não olha dessa forma. Talvez você foi julgado por alguma coisa que você não fez, alguma coisa que você não cometeu. Bom, eu quero te falar, meu irmão, Deus vê. Minha irmã, Deus vê, e no momento certo a sua fome e a sua sede de justiça será saciada. Olha, em Mateus 26, aquela mulher, quando o Senhor termina, que é Maria Madalena, ele fala assim, simplesmente da seguinte forma, fala assim, o testemunho dela, o que essa mulher fez, e essa é a justiça de Deus, o que essa mulher fez será contado aonde for pregada as boas novas. E é isso que o Senhor está fazendo. Agora,
para nós conhecermos o Deus que faz justiça, nós precisamos passar por injustiça. Para nós conhecermos o Deus que exalta, nós precisamos passar por humilhação. Como conhecer um Deus que seca as nossas lágrimas se elas não estiverem escorrendo pelo nosso rosto? Como conhecer um Deus que exalta o humilde se nós não estivermos passando por humilhação? Como conhecer um Deus que ressuscita os mortos se não tiver algo morto da nossa vida? Como conhecer o Deus que transforma o nosso coração se ele não estiver petrificado pelas dores da vida? Como conhecer, sabe, o Deus do impossível se não tiver um impossível na nossa vida? Como conhecer o Deus que abre caminho no deserto se nós não tivermos nesse solo de areia que às vezes dói muito? Agora saiba, irmão, tudo isso é temporário. Você será saciado, você será consolado e você herdará a terra. A promessa vai se cumprir. Vai se cumprir na vida daquela mulher. Olha, quero dar mais um exemplo para vocês para terminar. Em Marcos capítulo 5, no versículo 4, fala assim, ó: sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes do pé. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Está falando aqui do endemoniado gadareno, aquele que tinha mais de 2.000 demônios. E está contando a história do que ele fazia. Ele andava algemado, porque ele era um homem muito violento. Ele era um homem que andava pelos cemitérios, mas também pelos vales. Fala sempre que aconteceu isso. E a palavra fala que o espírito impuro morava, sabe? Fazia esse homem morar entre as cavernas usadas e os túmulos, ou seja, em lugares isolados e lugares de morte. Mas que também ele ia no lugar do monte, ou seja, havia um grito de socorro desse homem. O monte fala os túmulos fala da morte, mas o monte fala de conhecer a vontade de Deus sempre na Bíblia. Agora no versículo 6 fala: quando esse homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro. Mudou a postura. Lógico que quem levou ele foi o demônio, mas os demônios, eles conhecem Jesus e eles se submetem. Sabia que Jesus estava ali para uma libertação poderosa e se curvou diante dele. Então soltou um grito: porque vem nos importunar, Filho de Deus Altíssimo. Eles sabiam do poder de Jesus. Os demônios conhecem quem é Jesus. Agora eu quero chamar a atenção, porque diante de todo o processo daquele homem, a palavra falou que todo aquele homem, tudo que aconteceu com aquele homem causou bastante susto na cidade, causou bastante alvoroço, ao ponto de Jesus mandar os 2.000 demônios que estavam e a manada de porcos descer precipício abaixo. E no versículo 15 fala assim, chegaram até onde Jesus estava depois que aconteceu justamente esse episódio dos porcos, e fala assim, até onde Jesus estava, e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Versículo 15, estava ali sentado, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Um homem que andava acorrentado pela corrente, agora ele estava sentado, ou seja, descansando, vestido, ele andava nu, às vezes rasgava suas roupas, e em perfeito juízo, usava de violência. É Deus que tem poder, meus irmãos, de transformar um coração dominado no mal. É Deus que tem poder de transformar, de tirar uma pessoa da morte para a vida. Agora perceba, esse homem, ele quis ir com Jesus. A palavra fala que esse homem, ele quis ir com Jesus. Quando Jesus entrava no barco, versículo 18, o homem que tinha possuído por demônios implorou para ir com ele. Logicamente, quer ficar do algo bom. Jesus falou assim, não, vai e conta para os outros da misericórdia que Deus teve com você. Está falando justamente da questão dos bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, porque a justiça chegou para aquele homem. Aquele homem era atormentado pelo mal, irmão. Aquele homem, ele não tinha nem vontade própria, por assim dizer, uma hora ou outra, e ele não sabia nem como fazer. Se Deus não age com uma intervenção na vida dele, o que seria daquele homem? Mas a palavra fala que ele vai anunciar em Decápolis, e é para a família dele.
uma mensagem, claro, primeiro para os nossos e depois aos outros. Mas o que eu quero falar, na verdade, não é nem isso. É que a vontade de Deus não é que ele caminhasse com Jesus naquele momento. A vontade de Deus é que ele fosse e anunciasse as boas novas. E Paulo entende bem disso, e eu quero falar porque ali, continuando o texto que eu li para vocês de Marcos 16, fala assim, no versículo 10, ela foi aos discípulos como o anjo tinha mandado e como Jesus tinha mandado, porque Jesus encontrou com ela no meio do caminho, que lamentavam e choravam. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Olha, e contou o que havia acontecido, fez humildemente, de forma simples, o que o Senhor tinha falado. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Quando ela disse que Jesus estava vivo e o que tinha visto, não acreditaram. Depois Jesus apareceu depois Jesus apareceu em outra forma aos dois seus seguidores e depois apareceu aos outros. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não acreditaram nela, mas quando Jesus apareceu, a justiça de Deus foi feita e Deus justificou aquela mulher, cumpriu o testemunho dela. Mas o que eu quero dizer é que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, e eu quero terminar aqui, porque ele fala justamente dessa forma. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmão, não deixa o amor de Deus retido em você. Não deixa aquilo que Deus tem entregado no teu coração. Espalhe o amor do Pai. Receba o amor do Pai, mas espalhe o amor do Pai. Compartilhe o amor do Pai. Não é necessário fazer nada, às vezes só chorar com os que choram, às vezes se alegrar com os que alegram, às vezes só o fato de você estar perto de uma pessoa, meu irmão, você já vai estar compartilhando, porque Deus já transformou a tua vida. Então siga nesse processo a qual o Evangelho nos encaminha, porque no final de tudo nós receberemos consolo, herdaremos a promessa e seremos saciados em toda justiça. Lembrando que o Cordeiro tem sim uma recompensa para todo o sacrifício feito. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.